Olá, muito boa noite a todos vocês. Estamos de volta, né? Queria pedir desculpa pelo imprevisto de ontem. Dizer a vocês que a aula de física de ontem, que ficou em débito, eu vou tentar compensá-la em uma aula de matemática para não ficar muito atrasado para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar esse microfone aqui para vocês ouvirem melhor, tá bom? Pronto? Então vamos lá. O que eu disse é que eu vou tentar compensar a aula de física de amanhã na próxima aula de matemática, tá bom? Para você não ficar no prejuízo muito grande. Então nós teremos uma aula de física hoje e outra no decorrer da semana. Ontem eu tive imprevisto, não foi possível estar aqui, por isso eu quero pedir desculpa para vocês, tá bom? A gente vai continuar em física. Vocês aprenderam naquele dia a questão de velocidade média e tal. Mas hoje, antes mesmo da gente continuar aquele assunto, que ele é bem vasto, que a gente pega a velocidade média e calcula, depois calcula o tempo, calcula o deslocamento, a distância. Então, antes disso, eu quero mostrar uma reta para vocês e a gente comentar um pouco sobre ela hoje e ver até uma possível questão a esse respeito, tá bom? A reta que vocês estão vendo aí, ela está escrita assim, velocidade média, e logo em seguida coloca: considere uma partícula em movimento na trajetória esquematizada a seguir, e ocupando as posições indicadas em cada instante. O que é que eu tenho aí? Eu tenho nessa apresentação como se fosse uma esfera, uma bola, mas isso aí ela pode representar qualquer coisa, um carro, ou qualquer outro ser, um outro objeto, tá bom? Contanto que a gente entenda que essa reta maior que está no centro, não sei se eu consigo mostrar para vocês, acho que não vai dar para mostrar para vocês aqui, ela que tem lá no finalzinho dela tem um sinalzinho de mais, é a nossa trajetória. Eu tenho o que? A bola, lá atrás, na origem dela, depois que ela percorreu S1, eu tenho o tempo 1 na metade dela ali e tenho a outra distância em seguida. E o total geral é S2. Mas de início eu queria que vocês entendessem só uma coisa. Esse T1 e T2 na sua mente vai ser tempo inicial T1, tempo final T2. Memoriza assim para começar. E dizer para vocês que o T1 às vezes vem T0 ou TF, quando está falando do tempo 1. E T2 pode, ou TI, viu? Tempo inicial TI. E o tempo final pode ser T2, que algumas representações vêm assim. E a posição inicial é S1 e a posição final S2. Outras literaturas dos livros colocam o S1, que é o inicial, como S0, certo? E o S2 como S1. Isso aí você vai entender. O que importa é entender. O T de valor menor é o tempo inicial. O S de menor valor é a posição inicial, tá bom? A gente vai seguindo nessa gravura para a gente entender algumas coisas bem básicas. A primeira dela que eu queria que vocês entendessem é o que é intervalo de tempo, que a gente tem na nossa gravura representado pela letra ΔT. Esse triângulo a gente já falou que é delta, tá? O que é que significa isso? Ele está dizendo que o intervalo de tempo decorrido é a diferença entre o T final, que seria T2 ou TF, e um instante inicial, que seria T1. Como assim? Se eu saio de casa às 10 da manhã e chego no meu destino meio-dia, quem é T1? Quem é o tempo inicial? A hora que eu saio de casa, 10 da manhã. Quem é T2? Quem é o instante final? É simplesmente a hora que eu cheguei lá. E para saber a diferença, se eu sair 10 e cheguei 12, eu vou pegar o de maior valor, olha a fórmula mostrando ΔT igual a T2, que é o de maior valor 12, e vou diminuir por quanto? Por 10, que é o T1. E eu sei que eu gastei 2 horas. Isso é o básico. Teve uma questão que mostrou um carro saindo 3 da tarde de um local e chegando às 21 horas. Vocês lembram que a gente fez isso? Então, 3 da tarde era o instante inicial, o tempo inicial do carro saindo, e às 21 era o instante do carro voltando, tá bom? Quando eu falo em posição, o que é a posição? É a diferença entre a posição final, ou seja, S2, e a posição inicial, que é S1. Se eu sair do quilômetro 100 e fui até o quilômetro 200, como é que eu sei o tanto que eu andei? 200 menos 100? 100. Ah, mas eu saí do 30 e cheguei em 100. 100 menos 30, 70. Então, assim que eu calculo a distância que eu percorri. Por que está vindo aberto assim, professor?
Simples, porque existem literaturas que trabalham como eles têm a forma de trabalhar, que a questão não apresenta, ele não traz logo de início, pronto, 500 quilômetros e 2 horas. Ele sai, o local que saiu, o local que chegou, o tempo que saiu, o tempo que chegou. Olha embaixo o que é que vira a velocidade média. A velocidade média é o quociente, todos nós sabemos que o quociente é a divisão, né? Entre a variação da posição ΔS e o correspondente intervalo de tempo. Como assim? Percorri 100 km em 2 horas. Como é que eu sei a velocidade média? Quanto foi a distância? 100. Eu vou dividir por quem? Pelo tempo, que é 2. 100 dividido por 2, 50. Já sei disso. Mas eu queria que vocês memorizassem o que está embaixo agora. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Quando a questão já te fornece o ΔS com valor fechado e o ΔT com valor fechado. E quando não vem fechado, quando vem de onde eu saí e onde eu cheguei, que foi o caso daquela bolinha, vocês lembram da nossa bolinha anterior? Ele saiu de tal tempo, chegou em tal tempo, saiu de tal distância e chegou na outra. Então, isso daí você vai usar. Quem é meu ΔS nesse caso, quando eu tenho dois valores, é o S2 menos S1. E quem é o ΔT? É o T2 menos T1. Isso daí eu quero que fique marcado na mente de vocês. Agora, olha só o que eu vou trazer para vocês. Essa questão aí, esse exemplo, ele está assim, ó. Uma partícula em movimento sobre a trajetória abaixo ocupa sucessivamente as posições A, B, C e D. Como assim? Vamos lá. O carro saiu da posição A. Qual é a posição que ele saiu? Menos 4. Embaixo da bolinha A está vindo menos 4, então ele saiu dessa posição, menos 4. Qual foi o tempo inicial, o tempo de quando ele saiu? Olha em cima da bolinha, T igual a 0. Ele saiu do menos 4, passou pelo menos 2 e chegou no ponto 0. Isso aí é como se eu saísse de menos 4 km, menos 2, cheguei no quilômetro 0. Pronto. Qual é o meu T2? 0. Ou 2 segundos. Quanto tempo ele gastou? Tá vendo lá em cima? T2, TB é o tempo 2. O tempo final dessa primeira trajetória, 2 segundos. Embaixo eu tenho qual a localização depois de sair de menos 4? 0. Então já estou na posição 0 da minha viagem. Depois disso eu saí de B e fui para C. Observa que para ir para C ele foi lá quase no final da reta. Então ele saiu do 0 e foi até o quê? Aí eu falei, professor, ele não está marcado não. Mas eu sei que o intervalo está de 2 em 2. Então se está de 2 em 2, o tracinho que está no meio vale 1. Então está entre o 4 e o 6. Ele parou na posição 5, certo? E depois de ter parado na posição 5, qual foi o tempo lá? 3 segundos. Aí ele continuou indo no sentido positivo da reta? Não, ele voltou na trajetória. Então se ele voltou, eu tenho o quê? Que ele voltou da posição 5 para a posição 2. E o que é que a gente vai basear nisso? Olha só o que é que eu vou fazer. Eu quero de vocês, a primeira coisa é, deixa eu colocar aqui, pronto, mudando aqui de gravura. Observe, a primeira pergunta, o que lá em cima na questão diz, ó, A, B, C e D nos instantes indicados. Determine a velocidade média. O que é velocidade média? É dividir o espaço pelo tempo. A questão vai mostrando, ó, no espaço entre A e B, eu saí do tempo 0, embaixo eu tenho o meu tempo final, que foi 2 segundos. Eu saí do S-4 e fui até a posição 0, certo? Baseado nisso, eu vou colocar a divisão. ΔS é quem? S2 menos S1. Quem é meu S2? Lá atrás está dizendo que o meu S2 é um 0. E o meu S1, menos 4. 0 menos 4 dá 4 positivo, porque nesse caso aí eu vou ter um número positivo, que isso aí eu vou detalhar para vocês na aula que eu falei que a gente vai fazer com o Meet para esclarecer essas continhas aí, tá bom? E eu tenho embaixo o que? O tempo que é o tempo final, que foi 2 segundos, menos o tempo inicial. Então a pergunta é, 0 mais 4 dá 4, 2 menos 0, 2. 4 dividido por 2 dá quanto? Dá 2. Então qual foi a velocidade média
dessa partícula, dessa bolinha, desse móvel, do ponto A até o ponto B, 2 metros por segundo. Isso daí é a primeira parte. Como são 4 questões nessa aula agora eu simplesmente vou pegar, só pedir vocês para calcularem de B para C. Esse primeiro cálculo que eu mostrei para vocês agora foi de A para B, certo? Agora eu vou pedir vocês para calcular, seguindo esse mesmo modelo, que você pode pôr no caderno para servir de ajuda, de B para C. Assim que você fizer essa primeira questão aí, certo? Porque eu trouxe para vocês como é que divide e quando vem fracionado. Depois eu trouxe para vocês a fórmula, apresentei como é que a gente fez de A para B e o desafio é que vocês façam de B para C. Como é uma reta um pouco mais complexa, o que é que eu vou pedir para vocês? Tentem. Tanto é que de B para C você vai chegar lá no privado hoje e vai colocar o valor que você encontrou. Professor, só que eu não entendi. Você vai colocar assim, não entendi a questão. Ah, eu não entendi, mas vou tentar. Tentei resolver e a resposta foi tal. Baseado nisso, a gente vai colocar. Primeiro que você mandou a resposta já é a forma de sua presença. E segundo que não vou pontuar certo ou errado. Você pode simplesmente dizer que não entendeu, pode mandar tentado uma resposta errada, pode tentar e achar a resposta certa, pode entender. O que vai importar para mim nesse momento agora é só que vocês tentem resolver essa questão. Assim que vocês resolverem, vocês me mandarem, eu vou voltar via Meet num dia da semana com aula de física para a gente refazer ao vivo essa A e também nós refaremos, acho que é assim que diz, juntas a que vocês tentaram. Inclusive aí a gente já tenta de B para C também, tá? Tá aí o desafio para vocês. Não tá valendo nota, é só um desafio e aguardo o retorno de vocês no privado. Forte abraço, Deus abençoe, até mais. Tchau, gente.